Opa, então, nesse vídeo, questão número 39 da prova do CFO PMBA de 2017, mais uma questão de verdadeiro ou falso. Então, bora lá. Os negócios financeiros do mundo estão nas mãos de todos e de ninguém, de todos e de ninguém em particular. Atingiu-se um estágio em que o capitalismo não tem mais donos, os países não têm mais fronteiras para o dinheiro e as transações são instantâneas. A propriedade das grandes empresas está retalhada entre milhões de acionistas. Da mesma forma, o capital internacional mais pesado é o dinheiro de milhões de investidores canalizado através de fundos para aplicação nos mais diversos países. Com base nas informações e nos conhecimentos sobre o capitalismo e sua evolução, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, é sobre questão financeira, beleza? Bora lá. A industrialização de países periféricos aconteceu em função, entre outros, da migração de empresas estrangeiras para suas áreas, em busca de menos gastos com impostos, fácil acesso a matérias-primas e uma mão de obra mais barata. Perfeito, tá? Verdadeiro. Isso foi o que aconteceu principalmente com o Brasil, tá? A gente teve, por exemplo, lá em 1810, as primeiras indústrias a aparecerem aqui no Brasil, né, que vieram da Inglaterra, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui os ingleses, tá? Depois a gente teve também com as políticas de FHC, Fernando Henrique Cardoso, teve Collor também, tá? Que veio antes de FHC, e com Lula, que veio depois de FHC, foram políticas que abriram a indústria brasileira para os estrangeiros, tá? Eles sempre buscaram abrir a indústria para menos impostos, para eles terem menos impostos aqui no Brasil. Beleza? Então, verdadeiro essa primeira aqui. Quando um país coloca uma indústria, escolhe colocar uma indústria em outro país, é porque tem menos imposto nesse país, tem a matéria-prima da empresa dele, né, da indústria que precisa, com fácil acesso ali naquela região, e tem uma mão de obra mais barata. Beleza? Bora lá. A segunda. A crise de 2008 foi de superprodução industrial e agrária. Falsa. Já começou errada, tá? A crise de 2008 foi o quê? Acho que vocês estão sabendo aí. A crise de 2008 foi imobiliária. Imobiliária. Opa, vai faltar tela? Não. Beleza. Imobiliária. O que acontece? Imobiliária, bora colocar assim também, bancária. Beleza? Mas só foi bancária porque primeiro se teve a imobiliária. Então a mais importante foi a imobiliária. Os bancos, eles perceberam que estavam sendo vendidos menos imóveis e a maior parte do dinheiro dos bancos estavam em imóveis. Eles ganhavam dinheiro em cima de imóveis, tá? E aí, quando perceberam que as pessoas estavam comprando menos, procurando menos imóveis, e enfim, aí teve a crise. Os bancos perceberam um déficit do dinheiro deles. Logo, os investidores também perceberam uma queda nos bancos, que eram considerados, eu não vou me estender muito nesse assunto, né, mas era considerado investimentos seguros. Logo, tinha muitos investidores que investiam neles, e essa crise gerou uma crise geral aí primeiro imobiliária, depois bancos, depois investidores dos bancos, e logo depois investidores ao redor de todo o mundo. Beleza? Próximo, então a gente já tem aqui, ó, V, F. Próximo. Os países periféricos, devido à sua constante instabilidade política,
estão atualmente fora do circuito financeiro internacional. Falso, tá? Outro exemplo é o Brasil, tá? O Brasil, ele está dentro do circuito financeiro internacional, é considerado um país periférico, porque ele não é uma das potências mundiais, e a instabilidade política aqui, ela mesmo afetando a questão financeira do país, ela não influencia, não deixa o Brasil fora desse circuito internacional, tá? Então, VFF. Ó, a gente já tem 3 alternativas, então a gente já consegue a resposta aqui, ó. Pelo gabarito, a nossa questão é a alternativa 1, VFF. Você percebe que não tem outra que traz esse gabarito, né? Mas bom, bora entender por que as outras duas estão verdadeiras. A sociedade de consumo atual, resultante do capitalismo, caracteriza-se pela obsolescência programada, perfeito, que consiste na produção de mercadorias previamente elaboradas para serem rapidamente descartadas. Exatamente. Obsolescência é um termo dito para a queda ou o fim de alguma coisa. Exemplo: uma empresa, né, produz uma televisão, uma TV, e eles já programam, ou não, digamos que eles não programem, tá? Essa TV, eles fazem na indústria, né, para que essa TV dure muito. Eles não sabem quanto vai durar, mas fazem para durar o máximo de tempo possível. Isso é obsolescência não programada, beleza? Mas eles sabem que um dia essa TV vai parar de funcionar. Exemplo, a gente tem as TVs de tubo. Muitas TVs de tubo até hoje ainda funcionam. Mas hoje em dia, com a obsolescência programada, eles programam para as TVs acabar em 3 anos. Tá? É um exemplo aí que acontece hoje em dia. Então, essa obsolescência programada é muito verdadeira nos tempos atuais. Com celular, televisão, tablet, notebook, computador, máquina de lavar, tudo hoje em dia tem obsolescência programada para fazer você comprar mais no futuro. Próximo. O capitalismo tende a criar um círculo vicioso de desigualdade. Aqui, bora lá. A gente vai explicar isso no final. Uma concentração cada vez maior da riqueza, e essa situação de desigualdade extrema pode levar a um descontentamento geral e até ameaçar os valores democráticos. Para capitalistas, isso daqui é falso. Para liberalistas, isso daqui é verdadeiro. E para comunistas, isso daqui é a maior verdade possível, tá? Bora entender o porquê que tem esses dois extremos e por que essa questão foi neutra, tá? Quando você diz que o capitalismo tende a criar um círculo vicioso de desigualdade, ele é verdadeiro, tá? Enquanto Joãozinho, ele é pobre, digamos que ele receba, sei lá, R$600 por mês. No comunismo, ele e mais 8 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo receberia os mesmos R$600, tá? Agora, no capitalismo, enquanto ele recebe 600, vai ter senhor Smith que recebe 200 milhões, tá? 200 milhões. Isso gera uma desigualdade, porque no outro regime financeiro, no comunismo, não existia isso de um receber 200 milhões e outro receber 600, beleza? Então, isso gera desigualdade. Só que na visão dos capitalistas, o capitalismo é melhor porque Joãozinho, ele tem a possibilidade de se tornar o senhor Smith,
de 200 milhões. Enquanto que no comunismo ele não tem essa opção. Ele vai receber seus 600 para sempre. Então, a gente marca que essa daqui é verdadeira, porque a gente tem que ser neutro nessa posição aqui, beleza? Uma concentração cada vez maior da riqueza, realmente, os ricos, eles ficam mais ricos porque eles sabem ser ricos, eles sabem vencer essa ideia aqui de não sou o Joãozinho, não se contento com receber 600. E essa situação de desigualdade extrema pode levar a um descontentamento geral e até ameaçar os valores democráticos. Por que o descontentamento geral? Porque os mais ricos, eles estão felizes, mas eles são uma pequena porcentagem. Geralmente eles são ali 2%, tá, da população. Enquanto que os outros 98% que não são ricos ficam descontentes, tá? Porque eles querem ganhar mais, querem ganhar igual aos 2%, ou porque eles estão em uma porcentagem tão baixa e tem tão pouca visão de se tornar alguém bem-sucedido que eles preferem criticar os 2% do que tentar se tornar os 2%, beleza? E ameaçar os valores democráticos, porque a democracia ela pode ser ameaçada com qualquer coisa, tá? Literalmente qualquer coisa. Qualquer extremo pode ameaçar a democracia, seja o capitalismo, seja o comunismo, seja direita, esquerda, tudo pode influenciar aí na democracia de um país, beleza? Então, explicado aí, acho que foi a questão que eu mais expliquei na história desses vídeos aqui, questão 39, alternativa 1, beleza? Então é isso, próximo vídeo, questão 40, então se inscreve aí no canal. Tô trazendo 6 vídeos todos os dias respondendo questões, então você precisa se inscrever para aprender um pouco mais todos os dias, beleza? É isso e até o próximo vídeo.